Foi lançada na manhã de hoje, na sede da Justiça do Trabalho de Juína, a campanha de combate à exploração do trabalho infantil. A campanha é uma parceria entre a Justiça do Trabalho e o Poder Executivo. Exatamente, né? Nós recebemos uma demanda do Ministério Público do Trabalho e também da Justiça do Trabalho para que cada segmento da sociedade pudesse contribuir, eu acho que nem contribuir, fazer seu papel no combate ao trabalho infantil. Nós identificamos que através dos eventos que tem uma aglomeração grandiosa de pessoas, como por exemplo agora o Carnaval desse final de semana, então é uma oportunidade de você levar mensagens e provocar a população para uma reflexão. Então nós entendemos que uma campanha que pudesse perpassar por todos os eventos do município, além de econômica, ela poderia causar um impacto interessante. Então nós criamos a campanha Trabalho Infantil Não é Festa, que é uma parceria com a assistência social e os serviços que ela desenvolve, a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, e o nosso interesse é que todos os eventos da Prefeitura, que já tem um calendário bastante robusto, mas nós queremos também que os eventos privados possam participar e a gente propagar, levar ao conhecimento da população o que é o trabalho infantil, o dano que ele causa à vida de uma criança, o dano que ele provoca quando a criança vai para a evasão escolar, opta por o trabalho do que estudar e se desenvolver na vida. Então esse é o principal foco. A secretária de Assistência Social comenta a importância de se combater o trabalho infantil em Juína. Com certeza, a gente tem alguns serviços, né, em alguns bairros e a gente proporciona esses serviços para que as crianças tenham uma outra oportunidade sem ser a escola, né? Um período que ela vai à escola, outro período que possa ter algum tipo de atividade, e para isso não só na Secretaria de Assistência Social, mas nós temos o Departamento de Cultura, nós temos a Secretaria de Esporte, que oferece várias outras atividades para que a criança possa desenvolver fora do seu período escolar. Então nós temos o CREAS, que também faz esse acompanhamento dessas crianças que chega até nós, né? Por isso que precisa da população, da sociedade, que possa estar fazendo a denúncia, porque às vezes está lá no seio da família e a gente não sabe, né? Então precisa que a sociedade faça essa denúncia para que a gente possa fazer o acompanhamento dessa criança ou do adolescente, porque o lugar da criança é na escola ou outro período que ela possa desenvolver atividades que vá desenvolver a sua mentalidade para que no futuro ela possa ser uma pessoa de bem, com outros pensamentos, né? Então a gente tem o Disque 100, e a nossa rede da Secretaria de Assistência Social está aberta para que possa receber também essas denúncias e a gente poder fazer o acompanhamento. O juiz do trabalho destacou quais são as penalidades para quem for pego explorando o trabalho infantil. O trabalho infantil, o Brasil ele se comprometeu no âmbito internacional de erradicá-lo. Tem o PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, no âmbito da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, que o Brasil se comprometeu a erradicá-lo. No âmbito nacional, local, a empresa que pratica o trabalho infantil, ela está sujeita a penalidades pelos auditores fiscais do trabalho, que até então eram vinculados ao Ministério do Trabalho, atualmente acabou ficando junto por uma política de governo federal, acabou ficando junto com o Ministério da Economia, mas nada mudou em relação a uma possível penalidade. Os auditores fiscais do trabalho, uma vez constatando a existência de trabalho infantil, eles podem lavrar autos de infração e as penalidades podem variar, são valores não fixos e que o auditor fiscal, avaliando a situação, fixa ali a penalidade e sujeita a empresa ao pagamento de uma multa. Além disso, é possível que haja um processo judicial. A parte lesada, o menor, o representante desse menor, pode entrar com uma ação trabalhista, uma ação individual, pleiteando os direitos decorrentes dessa relação. Porque, via de regra, o que acontece? Contrata-se o menor para subtrair direitos, né? Não se contrata o menor visando qualquer tipo de benefício. O benefício, ele via de regra, ele é pessoal, sob uma desculpa de que está ajudando aquela criança. O auxílio a um menor, a uma criança, a gente dá
com educação, com saúde, com lazer. O trabalho não auxilia ninguém, porque os dados demonstram isso. 90% da população dos jovens, das crianças que começam um trabalho infantil, eles abandonam o ensino, eles não completam nem mesmo o ensino fundamental. Muito se fala de que em outros países não existe justiça do trabalho, que em outros países existe menos regulamentação e tudo mais, mas nós vemos que o combate ao trabalho infantil em outros países ele é muito mais efetivo. O trabalho infantil no Brasil ele é surpreendentemente alto. E essa alegação de que a justiça do trabalho só existe no Brasil, também ela é mentirosa. Em muitos outros países, Inglaterra, França, apenas para citar alguns exemplos, existe sim a justiça do trabalho. Então, o que me parece é que há um discurso de uma desconstrução com argumentos falaciosos. O trabalho infantil, o que a gente tem que diferenciar, e quando eu faço palestra, o primeiro ponto que eu coloco é exatamente esse, uma pergunta extremamente oportuna. A criança em casa, ela tem responsabilidades. A criança que arruma a sua própria cama, a criança que ajuda os pais nos afazeres domésticos, né? A eventualmente cuidar da louça, do próprio prato em que comeu, isso é responsabilidade, isso não é trabalho infantil. Dentro de casa é uma responsabilidade. Agora, o que não pode é uma criança ficar responsável pela guarda inteira de uma casa, trabalhar como empregada doméstica e outras situações. Então, o trabalho ele é considerado aquele que despende a força individual em prol de outro, né? Então, uma empregada doméstica, uma babá, que a gente vê em muitas situações. Inclusive, o trabalho doméstico ele é considerado como as piores formas de trabalho infantil. Menor de 18 anos não pode ser babá, não pode ser doméstica. Esse é um trabalho extremamente danoso, porque expõe a risco de exploração sexual, exploração, assédio moral, riscos inerentes ao trabalho, porque muitas vezes há o contato com produtos químicos para limpeza, além daqueles normalmente vendidos em supermercado, muitas pessoas tentam utilizar de produtos mais fortes e aquela criança acaba tendo contato. Uma criança, um adolescente com 14, 15 anos que carrega uma outra criança no colo o dia inteiro, acaba tendo lesão em sua coluna. E a gente vê na prática, que eu vejo em processo, muitas vezes pessoas que chegam aos 40, 45 anos com a alegação de que estão incapacitados e quando a gente vai ver o histórico, começou a trabalhar muito cedo. No Nordeste existe um número muito elevado de crianças que trabalham em feira, carregando sacolas. Eles cobram valores ali e carregam pesos surpreendentes, né, para a estrutura corporal. Isso, num primeiro momento, pode não parecer danoso. Pode parecer que a criança está buscando a sua melhoria, né, como muitos dizem, mas o que a gente vê é que ao longo do tempo aquela criança, quando se torna um adulto, chega aos 40 anos, na maioria das vezes inválido para o trabalho. E aí a gente pensa agora na reforma previdenciária, que as pessoas vão ter que trabalhar, os homens até os 65 anos, pessoas que estão chegando aos 40 e poucos inválidos, né? Então, a gente tem que começar a pensar no todo, pensar na evolução da nossa sociedade.